Olá, tudo bem com você? Eu sou a Cristopala, sou enfermeira obstetra e quero contar um pouquinho para vocês da minha história, da minha trajetória profissional, o porquê eu escolhi seguir esse caminho. Eu acho que isso já vem desde a minha gestação, da gestação da minha mãe, no caso, quando eu estava dentro do útero dela. Depois ela me contando a história, eu sou filha única, então a gestação dela foi um pouco solitária. Ela conta muito que ela sentia falta do apoio do meu pai, tanto que ela nunca mais quis ter outros filhos por conta disso, pela experiência que ela teve do parto dela. Na época, então, o parto normal era bem incentivado, então ela passou a gestação praticamente sozinha. E no dia que foi o meu nascimento, o meu pai estava internado com tuberculose, então ele ficou isolado, me conheceu meses depois, a gente não sabia se, enfim, se sairia dessa. Então a minha mãe estava super insegura, com a questão emocional dela estava bem abalada. Então ela ficou internada no hospital, naquela época não existia acompanhante, não podia visitar, então todo o trabalho de parto ela ficou sozinha, se sentiu com frio, com fome. O trabalho de parto foi bem trabalhoso, foi prolongado, tanto que os médicos já começaram a pensar em intervir numa cesariana, mas no fim das contas foi um parto normal. Eu diria anormal, né? Então foi um parto instrumentado, enfim, todas aquelas situações que a gente conhece de violências obstétricas. E aí, como eu já havia comentado, ela nunca mais depois disso teve intenção de gestar novamente. E aí, enfim, fui crescendo, e aí quando eu estava no 2º grau, eu vi um anúncio de um curso de técnico de enfermagem. Aí eu cheguei em casa e simplesmente falei, eu vou fazer o curso técnico. E eu tinha 16, 17 anos na época, eu já estava no 2º grau. Aí fiz o técnico de enfermagem, tinha toda essa parte dos estágios presenciais no hospital. E quando eu terminei o técnico de enfermagem, eu me formei e já fiz a minha faculdade, já fiz o vestibular para enfermagem. Então eu passei na PUC do Rio Grande do Sul e ingressei com 18 anos, comecei a fazer a faculdade. Então o técnico de enfermagem já me deu essa base de eu me sentir segura dentro do ambiente hospitalar. Aí depois, com os estágios, na verdade bem para o final da minha graduação em enfermagem, eu trabalhei 1 ano como técnica de enfermagem no alojamento conjunto. Aí começou essa vivência com mulheres, com bebês, né, com recém-nascidos. E o meu último estágio probatório, aquele que a gente escolhe, né, do estágio final da graduação, eu escolhi fazer no centro obstétrico. E aí que começou essa minha caminhada, essa minha paixão por obstetrícia. Desde então, eu não quis mais saber de outras unidades, não quis saber de outras áreas, somente a obstetrícia. Então, eu fiz o meu curso final, o meu estágio final no centro obstétrico. Eu trabalhava à noite, fazia 12 horas à noite no alojamento conjunto e de manhã eu saía e ia para o centro obstétrico, ficava mais 6 horas. Então eu ficava 18 horas dentro do hospital. Quando terminou a minha graduação, eu fui convidada a permanecer no centro obstétrico e aí fui contratada como enfermeira. Então eu trabalhava à noite, fazia 12 por 36. À noite, assim, me permitia ter mais acesso às gestantes. Então, como tinha o plantonista, os residentes, eles tinham os horários deles lá de descanso, então eu aproveitava para conseguir acompanhar os residentes e o plantonista em qualquer procedimento, em qualquer atividade que eles faziam com as gestantes. Aí eu, né, me oferecia para, posso fazer um exame de toque, posso acompanhar, às vezes atender o parto, às vezes tinha uma laceração, eu ficava junto para saber como fazer a sutura, enfim. E assim começou a minha paixão pela obstetrícia. Em 2013, eu terminei a minha pós-graduação, especialização mesmo em enfermagem obstétrica, e aí meio que abriu os meus olhos, assim, porque eu comecei a enxergar
que eu participava também de violências obstétricas e acabava sendo conivente com algumas situações, com algumas atitudes, enfim, que eu mesma era contra e começava a me questionar se realmente aquela forma de atendimento era uma forma correta. Então era aquilo, né, protocolos, a mulher internava, tinha que passar por todos aqueles procedimentos, raspagem de pelos, enema, ela ficava acamada, não podia levantar, não podia tomar um banho, na prescrição já estava escrito NPO, que seria o jejum. Então tudo aquilo começou a me incomodar, né? Então, em 2015, eu já comecei a pensar em sair da área hospitalar e com as minhas colegas da graduação a gente começou a pensar em formar uma equipe para atender partos domiciliares, isso em Porto Alegre. Em 2015, o meu marido recebeu uma proposta de mudança de estado, então a gente saiu de Porto Alegre e viemos para Curitiba. E aí tudo meio que já, as coisas foram se encaixando, assim, porque eu já não queria mais ficar no ambiente hospitalar, e aí já surgiu essa mudança de cidade, enfim, de casa. Eu pedi demissão do hospital e comecei a procurar o que tinha em Curitiba de partos domiciliares e esse atendimento, digamos, mais humanizado e baseado em evidências mais atuais. Na época, que foi em 2015, eu descobri que tinha o Grupo Luar, que foi o primeiro grupo, né, de parto domiciliar aqui em Curitiba. E aí eu mandei uma mensagem já, comecei a entrar em contato com a equipe, recebi o retorno, recebi a resposta e comecei a participar dos grupos. E aí nesses grupos, do grupo, né, da equipe de parto domiciliar, eu comecei a entender como funcionava, qual era a dinâmica, né, do parto domiciliar, o que precisava, enfim. E aí eu me senti segura, porque eu tenho 10 anos de experiência na área hospitalar, então, como era um hospital-escola, a gente recebia baixo risco, alto risco, atendimento com recém-nascido. Eu trabalhei por 8 meses num temporário no Hospital de Clínicas, que também recebia bebês prematuros. Então, eu tinha, digamos, essa bagagem de experiência que me fazia sentir segura para poder atender essas mulheres no ambiente em casa, né? E aí eu comecei o atendimento sozinha, conheci uma doula que me apresentou uma gestante que estava interessada em parto domiciliar, e assim começou essa minha caminhada, né, do parto domiciliar, pré-hospitalar, e esse atendimento fora, digamos, desse padrão tradicional que, infelizmente, até hoje a gente ainda tem, e sabe que ainda existem as violências obstétricas, os protocolos, o não respeitar as decisões, os desejos da gestante e da família. Então, essa minha saída do hospital, no momento que, né, eu tive que pedir demissão e fazer toda essa mudança para Curitiba, eu vejo como uma oportunidade de mudar essa forma de assistência. Então, eu comecei a ver que existiam outras possibilidades. Então, não necessariamente essa mulher vai precisar parir somente no hospital, daquela forma tradicional, com protocolos, enfim, muitas vezes sozinha. Então, existem equipes que estão prontas, que estão preparadas e atualizadas, né, em relação às últimas evidências científicas para um parto positivo, para um parto favorável, um parto que pode ser uma experiência legal, não só uma experiência negativa, onde a mulher não vai querer mais ter parto normal, ganhar de parto normal, porque vivenciou algo negativo. Então, não existe somente a cesariana agendada. Não existem outras formas onde ela pode vivenciar isso 100%, né, tendo uma experiência positiva. Então, no que eu acredito, né, em que forma é essa de trabalhar? Eu acredito nesse atendimento individualizado. Então, trabalhar diretamente com essa mulher, com quem estiver acompanhando ela,
explicando passo a passo o que seria um parto positivo, o que seria essa autonomia, quais são os benefícios de um parto normal, quais são os benefícios para o bebê, o que seriam as violências obstétricas, respeitar o desejo dela. Então, ela saber que, apesar de existirem os protocolos dentro da maternidade, existe o plano de parto, onde a gente pode montar esse plano de parto, onde ela vai dizer, eu quero comer, eu quero me movimentar, eu quero tomar um banho, eu não quero ficar 100% do meu trabalho de parto deitada, né, na posição vertical, horizontal. Então, ter essa liberdade de movimento, fazer toda essa preparação do antes. Então, a preparação emocional é muito importante. A estrutura, digamos, né, a estrutura emocional dessa mulher, como ela vê esse parto, como ela vai se transformar para chegar nesse parto positivo. E, claro, juntamente com isso, quem está ao redor dela, que seria a rede de apoio, também estarem preparados para esse momento, apoiar a decisão da mulher e bancar junto com ela esse nascimento amoroso, né, em relação tanto a ela quanto ao bebê, principalmente. Então, a gente fala muito também nessa questão, assim, os direitos da mulher, os desejos da mulher, ela precisa ser respeitada, respeitar a fisiologia. E muitas vezes a gente esquece desse bebê, desse recém-nascido, que eu acredito que, digamos assim, é o ator principal depois da mulher, mas em conjunto. Os dois são muito importantes. Mas o bebê, todo esse trabalho que se faz hoje em dia, que se fala muito no parto humanizado, é pensando muito nesse recém-nascido. Então, qual é a forma que ele vai chegar, de que forma que ele vai chegar nesse mundo? Né? De uma forma fria, de uma forma solitária, ou de uma forma amorosa, respeitosa, quente, né? Então, já começa por aí, né? Um ambiente frio, ou eu vou nascer num ambiente quente, onde, né, a temperatura está agradável, eu me sinto acolhido, eu me sinto protegido, eu vou direto para o colo da minha mãe. Então, já tem estudos que mostram que essa chegada, ela vai definir toda uma trajetória, né? A trajetória humana dessa pessoa. Então, isso vai influenciar para toda uma geração, né? A gente tem as nossas memórias celulares e isso tudo fica, né, fica para a vida, né, dessa pessoa. Eu acho que, assim, o mais importante é trazer a informação para essa mulher no sentido, assim, de informar o que está acontecendo e o que vai acontecer com o corpo dela, falando fisiologicamente, quais são os benefícios de um parto normal, um parto natural, como isso vai influenciar fisicamente e emocionalmente, o vínculo entre a mãe e o bebê nesse momento. E a partir da informação, essa mulher ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas. Então, no momento que eu sei que eu vou passar pela questão fisiológica, eu vou ter as contrações, eu vou ter o parto, isso vai me proporcionar a liberação da ocitocina, isso vai ajudar na amamentação pós, né, o nascimento. No momento que a mulher tem essas informações, ela sabe quais são os benefícios, quais são os riscos, por exemplo, o risco de um parto normal, o risco de uma cesariana, que é uma cirurgia. Ela vai fazer as próprias escolhas. Então, eu sei que isso é bom, que é benéfico, mas eu quero fazer uma cesariana. Tudo bem, é uma opção dela. Desde que, né, como eu falei, desde que ela saiba tanto dos riscos quanto dos benefícios dessa escolha. E como isso também vai reverberar no recém-nascido, no puerpério, no pós-parto dessa mulher. Então, tudo isso a partir da informação. Eu acho que a informação é a base. A gente sempre fala nessa questão da educação, tanto em questão, não só falando do parto, do nascimento, né, da obstetrícia, mas falando no geral, falando no nosso mundo mesmo, né, na nossa sociedade. Então, acho que a educação é a base. No momento que eu tenho essa informação, que eu tenho o conhecimento, eu tenho autonomia
e eu consigo traçar o meu próprio caminho, traçar as minhas escolhas e saber quais são as consequências delas. Então, assim, esse padrão, digamos, do atendimento, que todas têm que seguir o mesmo protocolo, para todas tem que funcionar da mesma forma, eu não acredito nesse tipo de assistência. Eu acho que ela deve ser individualizada, então cada mulher é um mundo à parte, cada uma vai ter sintomas específicos, cada uma vai sentir de uma forma, cada uma vai ter os seus próprios desejos, então acho que a gente não pode colocar todo mundo numa bolsa, né, dar aquela chacoalhada e pronto. Então acho que assim, tem que ter esse olhar específico já antes mesmo da gestação, por exemplo, né, antes mesmo dela querer gestar ou se planejar para uma gestação, ter esse acompanhamento com uma equipe que vai atendê-la no seu mundo particular, então vai atender às suas especificidades. E aí isso a gente já está falando desde da pré-concepção, né, esse planejamento familiar. Eu acho que isso é bem importante e eu não acredito nesse atendimento onde ela tem que fazer enema ou ela tem que fazer tricotomia. A gente sabe que em alguns lugares ainda existe isso, que no caso assim, quando a gente vai internar, existem esses protocolos, né? Existem essas rotinas daquela unidade, daquela maternidade, onde todas as mulheres vão ter que passar por aquela situação. Então, isso é uma assistência que eu não acredito, né? Então, a gente tem que olhar individualmente para cada mulher, o que ela deseja, o que ela quer. Claro que existe sempre essa questão da segurança em relação ao bebê, em relação a ela. Então, esse, digamos, equilíbrio, né, entre as escolhas, as decisões e também as escolhas da equipe, a parte técnica, vamos dizer assim, da equipe, que também é responsável por essa mulher, por esse bebê. Mas em relação a questão da violência no geral, né, violência obstétrica, então obrigar a mulher a fazer algo que ela não queira, ou deixar ela em jejum, ou obrigar ela a ficar na posição somente horizontal, ficar sempre acamada, ficar escutando o bebê com o monitor o tempo todo, que não permite ela se movimentar. A gente, né, também vai falar sobre episiotomia, que é uma prática que não se usa mais. Existem evidências científicas que não têm o menor sentido de fazer o corte, né, na mulher para que o bebê tenha uma passagem maior. Isso hoje se considera um mito, né, não se faz mais isso. Então, o desejo, por exemplo, por uma analgesia, o limiar de dor, cada uma vai ter o seu. Então, como eu vou lidar com isso? Né, os métodos não farmacológicos de alívio da dor. Então, são várias coisas assim que abrangem, eu digo assim, que é um mundo, né? O mundo da obstetrícia, o mundo da maternidade. A gente vai entrando nesse mundo e vai descobrindo que tem muita coisa que é omitida das mulheres, né? Sempre aquela questão da informação, tem muita coisa que, enfim, as mulheres nem sabem que podem utilizar aquele método, ou que têm direito de ter aquela situação, até mesmo do acompanhante, né, que é uma coisa assim que existe há vários anos, é uma lei federal e até hoje tem mulheres que não são permitidas até a ter o seu acompanhante de escolha, né, independente de quem seja. Então, assim, gente, a informação é a base de tudo mesmo, né, é a base, a estrutura que vai nos permitir fluir e ter todos esses benefícios de uma experiência positiva no nascimento, né, do bebê. Então, é exatamente esse o propósito do meu curso, o porquê dessa ideia de ter surgido, montar esse curso para a preparação, para o parto, para um nascimento positivo, para trazer todas essas informações para vocês saberem dos seus direitos, o que pode, quais são os benefícios, de tudo isso que eu comentei anteriormente, de se apoderar dessas informações e a partir daí fazer as suas próprias escolhas e se impor no sentido, não, eu sei que eu tenho direito disso e é assim que eu quero, né? Então, quanto mais mulheres vão ter esse conhecimento,
a ideia é a gente conseguir abranger o máximo de pessoas para que quanto mais mulheres tenham esse conhecimento, isso se torne uma coisa normal e natural. Então eu não tenho que brigar por uma coisa que é natural, eu não tenho que dizer para o médico que eu não quero uma episiotomia, porque isso já é natural. Eu vou parir de uma forma natural, por exemplo, eu quero ficar de cócoras. Eu vou parir de cócoras e pronto. Então, assim, esse é o objetivo do meu curso. Trazer essas informações e fazer com que vocês se empoderem dessas informações e saberem que isso é o normal, que eu posso, que eu consigo, né? Sem precisar brigar por algo que é natural, que foi nos roubado, né? Então, assim, há quantos anos, há quantos milhões de anos as mulheres têm a experiência natural de um nascimento, de um parto, e de alguns anos para cá isso foi retirado de nós, né? Isso foi cortado. As mulheres hoje acham que precisam do médico, da presença, né, de uma figura, do profissional médico para conseguir o seu, né, para ter o seu filho, para fazer com que o filho chegue nesse mundo. Então, aquela frase do eu vou fazer o seu parto. Não, é a mulher que faz o parto. O profissional, ele acompanha. Ele está ali para prestar assistência, para zelar pela segurança do bebê e da mãe. Mas quem traz o filho ao mundo são vocês, são as mulheres. Não é o profissional. Então, é isso que eu quero levar para vocês, assim, essa mudança de chave. Não, é a gente que tem autonomia e nós somos poderosas. É isso. Então, acompanhe as redes sociais. Sempre vai ter informação de qualidade, informação sobre gestação, parto, pós-parto, trabalho de parto, enfim, tudo que envolve esse mundo da gestação, da maternidade, da paternidade, sempre vai ter assuntos atualizados. Então, a ideia mesmo é compartilhar essas evidências científicas com vocês, para que quanto mais pessoas souberem, isso vai se disseminando, né, essas informações, esse conteúdo vai se disseminando e só vai beneficiar todo mundo. Então, agradeço.